Castro com Science and Spirituality Connection. E agora nós temos com uma palestra a seguir com o professor Paulo César Frutuoso, doutor Paulo César Frutuoso, sobre a medicina mediúnica no futuro, que na verdade é a sequência da sua primeira palestra conosco em maio sobre a face oculta da medicina. Dr. Paulo Frutuoso, ele é médico cirurgião gastroenterológico, mestre em cirurgia gastroenterológica. Mestre em cirurgia gastroenterológica e, obrigada, e cirurgião por 44 anos e estudioso, pesquisador por mais de 40 anos no assunto fenômenos físicos mediúnicos. Com vocês, Dr. Paulo César Frutuoso e a medicina do futuro. Mediúnica do futuro. Meus agradecimentos sinceros ao honroso convite que nos foi feito para que nós estivéssemos aqui apresentando parte das nossas experiências adquiridas ao longo de 40 anos no grupo espírita ao qual pertencemos no Lar Frei Luís, no Rio de Janeiro, e que achamos muito importante essa oportunidade de divulgação desses conhecimentos e dessas experiências que nós acreditamos seja importante não somente para a classe médica, mas para todos os interessados nos fenômenos mediúnicos e a sua avaliação científica. Aqui estão as duas figuras, as duas personagens sobre os quais se baseiam todos os nossos trabalhos e as nossas experiências no campo da mediunidade. Frei Luís, um frade franciscano que na primeira metade do século XX foi para o Brasil e se alocou na região serrana do Rio de Janeiro, e Luiz da Rocha Lima, um químico industrial também brasileiro, que se dedicou aos estudos dos fenômenos mediúnicos, principalmente aos relacionados à ectoplasmia e aos efeitos físicos. Curiosamente, o Lar de Frei Luís é considerado o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro, uma pequena cidade, e denominada carinhosamente por nós a Mini Cidade do Amor, tem como líder uma entidade católica. Frei Luís, ainda assessorado por duas outras entidades católicas, o Padre Isabel e o Frei Leonardo, onde deduz-se claramente que nós é que nos dividimos em espíritas, em católicos, em muçulmanos, em judeus, em maometanos, em protestantes, em ateus, porque por o tal Deus que eu não conheço, não entendo, por enquanto só sei que ele existe, porque o universo e a vida não podem ser obra do acaso, dedicou, então, colocou na mão desses dois personagens uma série de tarefas, uma série de importantes missões que trouxeram uma série de esclarecimentos a todos nós. Essa divisão não existe porque nós somos um único rebanho, um único pastor chamado, um único rebanho denominado humanidade, orientados e guiados por um único pastor, que é o Cristo planetário da Terra, Jesus. Até onde eu entendo, um Cristo planetário é um espírito criado, simples e ignorante como nós, que atingiu tamanha evolução na ciência, na tecnologia, no conhecimento e, principalmente, pelo amor, que lhe foi dado a incumbência da direção e do governo de um planeta inteiro, com a sua humanidade encarnada e desencarnada, desde que esse planeta seja tão somente uma poeira cósmica. No caso da Terra, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Isso traz um consolo e uma tranquilidade íntima para mim muito grande. Claro que eu me preocupo quando a mídia anuncia que as geleiras estão desaparecendo, que as espécies estão sendo exterminadas, que o aquecimento global está aumentando. Claro que eu me preocupo, mas eu deposito a minha confiança em quem? No Cristo planetário da Terra.
Um ser que governa um planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos deixará que esse planeta desapareça em algumas décadas? Não. Nós não temos as soluções políticas, as soluções sociais, as soluções científicas para as soluções que tragam a resolução dos problemas da humanidade. Então, depositemos a confiança no Cristo planetário, que agirá da mesma forma como agiu em toda a história da humanidade. Quando nós atingimos determinado merecimento, ele encaminha ao nosso seio espíritos altamente evoluídos que ocuparão ou reencarnarão num corpo semelhante ao nosso e trarão as soluções para os nossos problemas. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Fleming, quando atingimos o merecimento da descoberta dos antibióticos. Um espírito altamente evoluído veio à Terra e abriu as portas para a descoberta da penicilina. Então, eu tenho absoluta certeza de que é isso que acontecerá mais cedo ou mais tarde e que salvará definitivamente pelo conhecimento toda a nossa família dita humanidade. Essa frase desse psiquiatra chamado Jorge Andréa, um dos maiores escritores espiritualistas do Brasil, sempre me tocou profundamente. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde ele milita. Qual a sociedade que eu milito? A sociedade médica. Mas, evidentemente, essas informações não devem ficar restritas somente à comunidade médica, e sim devem alcançar todos os interessados e que provavelmente levarão esses conhecimentos muito mais longe daquele do limite em que nós levamos. Então eu considero como minha obrigação levar ao conhecimento de todos tudo que eu pretendo apresentar nesse momento. Tamanha foi a quantidade de informações que nós fomos adquirindo com a nossa convivência, com as nossas experiências no lar de Frei Luís, que nós decidimos colocá-los em livros. Então, em 2014 saiu o primeiro, A Face Oculta da Medicina. Em 2014, o segundo, Espíritos Decaídos Materializados. Em 2016, Reflexões Espiritualistas e Científicas do Médico. Em 2017, Alienígenas ou Médiuns. E agora, em 2018, o livro que é o título da nossa apresentação de hoje, A Medicina Mediúnica do Futuro. Eu sempre apresento nas minhas palestras, nas minhas conferências, uma série de grandes cientistas da história da humanidade que dedicaram as suas pesquisas e os seus estudos, parcialmente, aos fenômenos ditos de ectoplasmia, em que grandes e imensas quantidades de energia são manipuladas por inteligências extrafísicas, permitindo o teletransporte de seres que vivem em universos paralelos ao nosso, que decidirem chamar por espíritos, almas, seres hiperfísicos, para mim tudo isso é sinônimo, e que se materializam durante alguns momentos no nosso universo, mesmo tendo passado pelo fenômeno natural da morte. Se temos algum desses grandes cientistas, Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. César Lombroso, pai da medicina forense ou medicina judicial. Luiz da Rocha Lima, já citado na nossa apresentação, o maior pesquisador e o maior homem que eu conheci na vida, que dedicou a sua vida inteira ao estudo dos fenômenos mediúnicos de forma científica. Bem, o que esses indivíduos todos, renomados, inclusive prêmios nobres, como Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, por ter descoberto a resposta anafilática humana, como Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina, por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desses homens, milhares de vidas estão sendo salvas neste momento. E temos também aqui um dos maiores físicos da história, William Crookes, descobridor dos raios catódicos, do elemento radiante da matéria, do elemento tálio e aí por diante. Por que coloco esses indivíduos? Por que coloco esses indivíduos nas minhas apresentações? Qual seria o denominador comum entre eles? Todos estudaram e comprovaram a veracidade dos fenômenos de teletransporte e materializações de espíritos. O que seria isso? Aqui está um desses exemplos.
trabalhos realizados com materializações e transportes interuniversais desses seres espirituais, estudados e documentados, inclusive por fotografias com William Crookes. Aqui nós vemos um espírito de Cat King, materializada através do ectoplasma, substância energética nomeada dessa forma por Charles Richer, através de uma média de efeitos físicos que se chamava Florence Cook, na Inglaterra. Tanto a entidade está materializada que ela impressionou uma chapa fotográfica. Uma série de condições físicas e químicas são exigentes para que tais fenômenos ocorram. Por exemplo, a ausência de luz artificial ou natural, porque os fótons da luz artificial e natural influenciam o ectoplasma, o médium quando se encontra em transe, doando o ectoplasma, e a entidade materializada. Se nós estamos na escuridão completa, como seria possível ver um espírito caso ele se materializasse nessa reunião? Porque quando ele sai da cabine mediúnica, que funciona como um condensador de energia, essas entidades apresentam uma bioluminescência, uma luminescência natural, não somente dos seus corpos, como também das vestes que os cobrem, os revestem. E aqui cabe uma observação muito importante. Se a luz natural e artificial que nós conhecemos afeta o ectoplasma e o médium quando se encontra em transe, assim como a entidade materializada, por que as luminescências que se desprendem do corpo das entidades e das suas vestes não afetam da mesma forma o médium e o ectoplasma? Evidentemente, são possuidoras de propriedades físicas e químicas diferentes daquelas que nós conhecemos no nosso universo. São oriundos de universos paralelos, onde as leis físicas, químicas e biológicas são diferentes daquelas que nós conhecemos. Aqui nós temos uma fotografia impressionante, conseguida no lar de Frei Luís, em que vemos um desses médiuns, em transe mediúnico, expelindo pelos orifícios naturais do corpo, principalmente pela boca, nariz e ouvido, uma espécie de fluido semelhante à espuma de barba. Aqui está o ectoplasma sendo expelido por um médium de efeito físico. Sempre me indaguei como seria possível alguém respirar com as suas narinas, a sua boca, entupidas por esse ectoplasma semelhante à espuma de barba. É com essa energia que essas entidades para cá se transportam e durante alguns momentos se materializam no nosso meio. Aqui nós temos um médium de efeitos físicos e aqui uma entidade materializada à porta da cabine. Nitidamente nós vemos que as duas fisionomias são diferentes entre si. Dois principais motivos entram na permissão de tais fenômenos no nosso mundo. Primeiro motivo, atendimento de pacientes graves, principalmente aqueles em que a nossa medicina pouco pode ajudar. Principalmente cancerosos, a área onde eu mais atuo como cirurgião. Segundo, motivo menos importante que o primeiro, demonstrações sobre clarões no horizonte do que será a medicina do futuro, em que os médicos serão poderosos médiuns. Os médicos do futuro serão poderosos médiuns. Já são médiuns hoje sem perceber, mas no futuro perceberão e utilizarão os seus ultrassentidos mediúnicos no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Aqui eu costumo dizer que tudo que acontece no universo é energia. Tudo que acontece no multiverso, que são os inúmeros universos que a ciência admite a existência, é energia. Tamanha é a certeza dos nossos cientistas dessa complexidade energética que envolve todo o universo e também da certeza da existência de outras civilizações extraplanetárias que as classificam de acordo com a capacidade de utilização inteligente da energia universal. O que seria uma civilização extraplanetária do tipo 1? Aquela que sabe como utilizar, de forma inteligente, toda a energia do nosso planeta, do seu planeta. Exemplo, vulcões, terremotos,
ventos, marés, a luz que chega da sua estrela mais próxima, etc. Nós estamos, então, na classificação tipo 0, porque não sabemos ainda como utilizar de forma inteligente toda a energia da Terra. O que seria uma civilização extraplanetária do tipo 2? Aquela que sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Civilizações admitidas pelos nossos cientistas que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas das galáxias onde habitam. No nosso caso, a Via Láctea, com 100 bilhões de estrelas. E chegam a assinte de aceitar a existência de civilizações até do tipo 4, que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a chamada energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas ainda nem sabem do que se trata. Sabem que ela existe, mas não sabem qual é a sua composição. E a história não para por aí. Já estão admitindo a existência de civilizações multiuniversais do tipo 5 e do tipo 6. O que seria uma civilização multiuniversal do tipo 5? Aquela que sabe utilizar as energias extrafísicas dos universos paralelos ao nosso. Entraria por aí o ectoplasma nessa história? É uma energia ultrafísica, extrafísica, que existe em todos nós, ainda não descoberta pela ciência, mas utilizada de forma extremamente profunda pelas entidades que se materializam nas reuniões que nós presenciamos ao longo de 40 anos. E chegam ainda ao limite de aceitar civilizações do tipo 6. O que seria uma civilização do tipo 6? Civilizações que atingiram tamanho conhecimento na ciência, na tecnologia e no controle moral do seu comportamento que sabem até como construir um universo inteiro. Que inteligências são essas? O nosso universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos de idade. Então, inteligências completamente fora do alcance da nossa imaginação sabem como utilizar métodos tecnológicos e científicos para criar um universo. Vejam, de acordo com os ensinamentos espiritualistas ligados ao kardecismo cristão, o que nos aguarda. Porque nós somos imortais. Continuaremos acumulando cada vez mais conhecimentos. À medida que desencarnarmos, voltaremos mais cedo ou mais tarde para esse mundo ou para outros. Eles estão nos dizendo que nada do que eu aprendi nessa vida e nas anteriores a esta está perdido. Está tudo acumulado no meu cérebro espiritual ou quântico. E ainda dizem mais, quando eu me desencarnar, quando eu abandonar esse casulo físico, aonde o meu espírito habita temporariamente, eu me lembrarei de tudo que estudei. Nada está perdido. E ainda, em uma hora, aprenderei o que na Terra levaria anos estudando. Bem, quando eu comecei a perceber a importância dessa energia utilizada por essas inteligências ultrafísicas, uma série de passagens evangélicas citadas no cristianismo e até em outras religiões passam a ser um pouco mais compreensíveis para todos nós. Aqui está uma imagem que acredito que todos os cristãos conhecem. Jesus no Monte Tabor, ladeado por Moisés e por Elias. Ladeado por Moisés e por Elias. Eu indago a todos aqueles que me honram nesse momento com atenção. Algum de nós, diante de uma cena dessa, Jesus ao lado de Moisés e Elias, adormeceria? Pegaria no sono? Esse que se manteve acordado não tentaria acordar os outros dois? Ou tentou e não conseguiu? Algumas passagens evangélicas citam que os três estariam sonolentos. Estaria eu exagerando em aceitar como possibilidade que o que aconteceu nesse momento foi a exteriorização de energia ectoplasmática desses médiums de efeito físico que caíram em sono profundo e através da energia deles desprendida, o espírito de Moisés e de Elias teriam se materializado? Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos. Elias já tinha morrido há mais de 800 anos.
e aparecem com seus corpos completamente recuperados ao lado de Jesus? Os historiadores modernos estão nos dizendo o seguinte: o Monte Tabor era muito íngreme e os discípulos de Jesus que o acompanharam naquela subida chegaram muito estafados no cume do monte e, em decorrência desse cansaço, adormeceram. Ora, eu pessoalmente, mesmo que escalasse o Monte Everest a pé, não dormiria diante de uma cena dessa. Então, fica aí a possibilidade de nós estarmos diante de um efeito ectoplasmático com o teletransporte de espíritos e materializações ao lado de Jesus no Monte Tabor. Eu disse ainda há pouco que nós vemos as entidades materializadas na escuridão porque elas apresentam mantos e os seus próprios corpos luminescentes. Observe o que acontece nessa passagem evangélica. Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, com todos os presentes vendo. Com todos os presentes vendo o que aconteceria. Será que eu estaria exagerando nas minhas hipóteses, considerações hipotéticas, de que o que essas mulheres estão vendo são dois espíritos materializados com as suas roupas luminescentes, assim como acontece nas reuniões de materializações de espíritos, as quais eu convivi durante anos? Eu coloco nesse momento também, diante de tudo que acaba de ser apresentado, 4 reflexões àqueles que me assistem. Primeiro, e se algum médico como eu, cirurgião, estivesse presente em alguma dessas reuniões? Segundo, e se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Terceiro, e se fosse possível diálogo entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado com a energia ectoplasmática de um médium de efeito físico? E uma quarta reflexão, e se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não há como retornar, só posso caminhar à frente. Como retornar? Estrela de Belém, o Sermão da Montanha, a crucificação do Cristo, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu e precisa ser insistentemente relembrado. O que eu acho é que nós não podemos ficar indefinidamente paralisados ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Nós queremos entender de forma lógica e com base científica como aconteceu. Temos certeza que aconteceu. Como aconteceu? Bem, em decorrência de todas essas observações e desses diálogos ao longo de 40 anos, é que eu coloquei essas observações e esses diálogos e esses contatos com outros colegas dos planos de existência em livros. E esse aqui é o 5º, A Medicina Mediúnica do Futuro, em que, como continuação principalmente do primeiro, a face oculta da medicina, eu coloco as informações que recebi deste médico espiritual desencarnado. Os senhores estão vendo aqui, não um médico como eu, paramentado para entrar numa cirurgia. Os senhores estão vendo um médico espiritual, nome dele, Frederick von Stein, que era cirurgião do exército nazista. Por que um cirurgião do exército nazista teria se aproximado do lar de Frei Luís? Porque no nosso educandário, hoje, com mais de 500 crianças, estavam reencarnados judeus. Então, o ódio persistia. E através da ectoplasmia desse médium de efeito físico, Gilberto Arruda, durante 40 ou 50 anos, Frederick von Stein se materializou, cuidando de inúmeros, milhares de pacientes, principalmente pacientes graves. O que é um médium? Segundo o livro dos médiuns, um médico seria todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. É por isso chamado médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. A mediunidade pode ser mais ou menos declarada. Estima-se que somente 7% dos humanos apresentem essa mediunidade de forma clara. Dentro desses 7%, somente um pugilo apresentaria a mediunidade mais rara de efeitos físicos, dita ou
médium de efeitos físicos, que seria aquele que facilmente exala essa substância energética dita ectoplasma. Qual a diferença de um médium de efeito físico conosco? Porque todos possuímos ectoplasma, todos os seres vivos possuem ectoplasma. Qual a diferença do médium de efeito físico conosco? Um dos seus envoltórios fluídicos, denominado cela búdica, é mais fino e mais fenestrado do que o nosso. Portanto, o ectoplasma sai dele com mais facilidade. Mas isso tem um grande problema. É a cela búdica que está impedindo que nós sintamos o toque dos espíritos que nos acompanham. Se o médium tem uma tela búdica mais fina, ele sentirá o toque do espírito. E geralmente esses médiums são grandes devedores de acordo com os atos realizados e praticados no passado. Então estão permanentemente perseguidos por legiões de espíritos vingativos. Um médium de efeito físico, em decorrência da sua espessura de sua tela búdica e a fenestração, do nada pode sentir uma bofetada, um beliscão, um soco, um pontapé, um puxão de cabelos. Vejam o sacrifício desses homens e mulheres ditos médiuns de efeitos físicos, que são incumbidos de trazer essas verdades até nós. Qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos, 7% de humanos, e outra pessoa que nos possua? Isso foi tirado desse livro Experiências Psíquicas Atrás da Cortina de Ferro. A glândula pineal. Aqui estaria a diferença entre os médiuns e nós. Ela foi exaustivamente estudada por vários cientistas, inclusive cientistas do Brasil, e que chegaram a conclusões muito importantes. Vejamos um ligeiro histórico sobre esses estudos da glândula pineal. O André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já em 1945 dizia que os fenômenos nervosos emotivos ligados à mediunidade por princípios eletromagnéticos tinham sua origem na glândula pineal. Edgar Armand, a glândula pineal exerce grande influência nas comunicações mediúnicas, 1964. Carlos Torres Pastorino, modulações das correntes energéticas mediúnicas teriam como base a glândula pineal, 1969. Francisco Cajazeiras e Lumbu Margulho continuam essas informações, essas pesquisas, associando o transe mediúnico com a secreção de melatonina. Melatonina, o hormônio do sono. Os médiuns de efeitos físicos entram em transe profundo, desmaiam. Estariam esses transes profundos, relacionados com grande produção de melatonina pela glândula pineal? E chegamos até Sérgio Felipe de Oliveira, 2011. Através de pesquisas da glândula pineal com a difração de raio-x e tomografia computadorizada, relata a presença de cristais de apatita magnetizados na glândula pineal, capazes de repelir e atrair campos de energia. E o mais importante da observação dele: quanto maior o número de cristais de apatita na nossa glândula pineal, maior a capacidade de um ser humano captar essa energia. Em outras palavras, ser um médium. Então, a nossa mediunidade estaria relacionada com a nossa genética. A nossa mediunidade estaria relacionada com o que era erradamente chamado no passado o ADN lixo. Não existe ADN lixo. Eu, para ter um corpo como tenho, necessito da utilização de 2,5% do meu ADN. Para que os outros 97,5%? O que é que os nossos geneticistas estão dizendo? Que à medida que nós fomos evoluindo como raça humana, como espécie humana, trechos maiores do nosso ADN serão aproveitados em proteínas mais perfeitas do que nós possuímos hoje. Então, o homem e a mulher do futuro será mais resistente a uma série de doenças como infecto-contagiosas, alérgicas e até o próprio câncer. Com uma observação extremamente importante: os nossos geneticistas estão trabalhando cada vez mais profundamente
na engenharia genética. Então a nossa evolução como espécie humana pode ser acelerada pela ciência. Bem, um médium com um número considerável então de cristais de apatita em sua glândula pineal poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Seria isso que Jesus quis nos dizer? Vós todos sois deuses? Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores? Talvez. Se eu medir a energia existente em somente 60 gramas do meu corpo, eu encontrarei energia suficiente para fabricar 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Eu peso 90 quilos, 90 mil gramas. 160 mil bombas atômicas estariam só no meu corpo físico. E as minhas energias extrafísicas? Se eu conseguisse, de forma inteligente, controlar toda essa energia, talvez eu conseguisse acalmar o mar ou o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Aqui está a química do corpo humano. Nós somos constituídos por 7 octilhões de átomos. 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Aqui está toda a energia existente no corpo humano. Então, só na parte física eu tenho uma quantidade extraordinária de energia. Essa energia existente no corpo humano pode ser comparada à materialização do espírito. Então, se um espírito pesando 85 quilos se materializasse, a quantidade de energia envolvida nesse fenômeno de materialização seria extraordinária. Por isso a ciência ainda não acredita que seja possível. A única coisa que a ciência ainda consegue transportar ou teletransportar são fótons. Como transportar um corpo inteiro de um ser que vive num universo paralelo ao nosso? Então, é difícil a credibilidade atual de que isso possa acontecer. São fenômenos que não podem ser repetidos em laboratório e a quantidade de energia envolvida é imensa. E eu, durante 40 anos, percebi que uma entidade materializada fora da cabine, nela penetrava e quase em segundos outra entidade saía materializada. Que inteligências são essas que manipulam tamanha quantidade de energia? É isso que nos aguarda no nosso futuro? É nisso que nós nos transformaremos? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Todos vós sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores? Um pesquisador no Rio Grande do Sul mediu quanto de energia poderia ser utilizada num fenômeno de materialização ou a energia existente no corpo físico para iluminar o seu estado, no caso do Rio Grande do Sul. A energia envolvida num fenômeno de materialização de um espírito de 85 quilos, quer dizer, a mesma energia que um ser humano de 85 quilos possui, daria para iluminar um estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Eu fui convidado para fazer essa apresentação em Portugal. Então eu pensei o seguinte: quantos estados do Rio Grande do Sul, ou quantos Portugais cabem dentro do estado do Rio Grande do Sul? 4. Então a materialização do espírito daria para iluminar Portugal por mais tempo do que a existência do Brasil. Por isso é muito difícil os nossos cientistas acreditarem. Como é que eu fico então, vendo isso acontecer durante 40 anos? Muito simples. Eu me coloco na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Eu estou pegando meus testemunhos e colocando em livros para que esses espíritos mais evoluídos que estão vindo nessas gerações que estão chegando até nós, vejam esses testemunhos e levem à frente essas pesquisas e essas considerações. Esses jovens, eles têm uma capacidade de raciocínio mais rápida do que a nossa. Eu trabalho com cirurgia minimamente invasiva. O que eu faço? Tudo que eu fazia aberto, agora está sendo feito com cirurgia mínima invasiva. Eu estou trazendo jovens cirurgiões comigo e trocamos de lugar na mesa de cirurgia, durante os atos cirúrgicos, porque eles foram criados dentro do videogame. Então trabalham muito melhor em três dimensões, vendo 2 do que eu. A informática trouxe uma velocidade de raciocínio muito rápida. Nós já estamos vendo crianças praticamente utilizarem tudo no computador.
Isso está de acordo com novas informações trazidas dos nossos amigos do outro plano de existência, que quatro grandes vertentes de espíritos estão chegando até nós. Espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade que beneficiarão toda a humanidade, não só para os ricos, mas ricos. Espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça, isso talvez já esteja acontecendo no meu país, no Brasil. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos entrando na internet, no Google, estamos vendo crianças de 3, 4, 5 anos já executarem sinfonias no piano. E o grupo mais importante que eu considero, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Se nós hoje formos 7% de médios, como será amanhã quando formos 20%, 30%, 40%? Os cientistas terão médios dentro das suas casas, porque os seus filhos serão médios. Terão que obrigatoriamente se voltar e estudar o assunto. Nenhum médico vai acreditar numa história dessa. Eu vou cuspir na terra, aplicar uma lama na vista do cego e ele vai voltar a enxergar? Observem a imagem que foi captada numa das nossas reuniões do lado de Frei Luís. Um médium de efeito físico, Gilberto Arruda, com um médico espiritual encarnado nele, entendo a encarnação ou superincorporação como um estágio superior à incorporação. Quando o espírito está encarnado no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. E mesmo durante esses momentos, fala línguas desconhecidas do médium. Não é o médium que está falando, é a entidade que está falando através dele. Nesse momento em que ele estava cuidando de um enfermo deitado no leito, nitidamente nós vemos através do seu nariz e da sua boca a exteriorização de uma espuma branca. E se isso tivesse acontecido há 2000 anos atrás, o que é que eu pensaria? Então, mais uma vez eu coloco que existe uma forma moldando o meu corpo. Para cada célula física do meu corpo físico, eu tenho uma extrafísica no perispírito. Se preferirem um termo científico mais moderno, podemos utilizar campos morfogenéticos, citado pelo cientista Sheldrake. E se eu soubesse como médico como recuperar as células perdidas de um cego, do olho de um cego, através do teletransporte das células extrafísicas do perispírito para o olho físico desse cego? Evidentemente, utilizando imensas quantidades de energia, mas o que está sendo demonstrado a esse humilde médico é que isso é possível. É possível. Essa forma nos ajuda a entender por que, após a união do espermatozoide com o óvulo na fecundação e com a formação do ovo, dando origem a 2, 4, 8, 16, 32 células absolutamente normais, constituindo uma estrutura conhecida na medicina como mórula, de repente, uma dessas células absolutamente iguais às demais se transforma numa célula óssea, outra na pele, outra no neurônio, outra numa célula do pulmão, outra no estômago, outra do fígado. Se são células absolutamente iguais, o que leva a essa transformação? Alguma avaliação quântica, ou seja, que estaria englobada as probabilidades dessa transformação? E se houver uma forma extrafísica, perispiritual ou campo morfogenético, moldando a formação do nosso corpo? Fica mais ou menos difícil a compreensão de tal fenômeno. Por que médicos de hoje não conseguem realizar ainda as curas mediúnicas demonstradas pelos médicos espirituais? Não temos ainda inteligência, nem constituição genética para tal. Estou mostrando aqui uma fotografia de uma médium russa chamada Nina Kulagina. Aqueles que se interessarem em colocarem o nome dessa médium na internet verão um filmete de 7 segundos. Durante esse filmete, com a força mental dessa médium, ela conseguia movimentar, sem tocar, pequenos objetos, como fósforos, pedacinhos de papel, por aí. Porém, esse filmete de 7 segundos
demorou 7 horas para ser executado. Por quê? Porque a cada meia hora a médium perdia 1,5 kg da sua massa corporal. Então tinha que se parar, descansar, alimentar, equilibrar os seus líquidos para que pudesse dar continuidade a essa demonstração. Então nós não temos ainda constituição genética para a utilização de tamanhas quantidades de energias em nós existentes. Então precisamos ter algum aproveitamento maior do nosso ADN. Mas estamos a caminho. Tanto estamos a caminho que a própria ciência está nos dizendo isso. A genética da inteligência, essa pesquisadora Catherine Pollard, ela fez estudos profundos sobre os genes ligados à inteligência humana. Os genes ligados à inteligência humana. E percebeu nos seus estudos que esse conjunto de genes estaria paralisado há 300 milhões de anos. Um conjunto de 118 bases, paralisado há 300 milhões de anos. E nos últimos 6 milhões de anos, vem acontecendo uma aceleração mutacional desse conjunto de genes. E quanto mais essas mutações se aceleram, maior se torna a nossa inteligência. E se, na atualidade, os nossos geneticistas, profundos pesquisadores e cientistas, soubessem como, através da engenharia genética, acelerar mais a nossa evolução como inteligências, como seres inteligentes. Então nós poderemos, no futuro, evidentemente com a nossa genética modificada na exteriorização das nossas energias, utilizar de forma inteligente todas as energias que nós possuímos. A medicina mediúnica do futuro será a energia pura, mentalmente direcionada. Então, a mesma energia que o médico Jesus utilizava em seus procedimentos. Quer dizer, a hemorroída chega a ele, toca nas roupas e fica curada? Ou será que médicos espirituais que o acompanhavam aproveitaram dele a sua energia e a curaram? Então, a mesma coisa com as outras curas descritas nos evangelhos. Qual médico que não gostaria de saber como utilizar essa energia no diagnóstico e na terapia dos seus pacientes? É isso que eu vejo que vai acontecer com os médicos do futuro. Eu não posso deixar de acreditar diante de tudo que eu vi ao longo de 40 anos. O que será possível a um médico médium no futuro? O que será possível a um médico médium no futuro? Preste atenção. A percepção do mundo espiritual pela vidência. Ele verá imagens que estão extrafísicas a nós. A captação das orientações dos médicos espirituais. Nenhum médico está sozinho. Então o médico do futuro poderá captar com mais nitidez as orientações que os nossos colegas que nos acompanham nos derem. Pela intuição nítida e clara audiência, nós ouviremos, vai por aqui, vai por ali. A visão por transparência. Quanto diagnóstico eu faria como cirurgião se eu tivesse a visão por transparência? Se eu visse o interior dos corpos dos meus pacientes. A visão microscópica, a visão ultramicroscópica, as cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano e alcançam o corpo perispiritual, o campo morfogenético, o corpo espiritual dos nossos pacientes. A desintegração molecular de anomalias, como tumores, como placas de ateroma nas coronárias. A materialização de prótese de ectoplasma. Eu vi isso acontecer. Um professor meu, apresentando uma insuficiência da válvula mitral cardíaca, foi operado na nossa frente com outros colegas acompanhando. Eu e mais 4 colegas vimos isso acontecer. A gente nunca via a utilização dessas cirurgias hiperfísicas que acontecem no Lar de Frei Luís, qualquer utilização de instrumento metálico. O que eu sempre vi foi a utilização das mãos e da energia mental pelas entidades através do corpo mediúnico. E indaguei ao Frederic von Stein quando ele realizou essa cirurgia. Como é possível ele continuar vivo se a válvula mitral você a removeu e está na minha mão? Com o tórax do paciente deitado no leito todo ensanguentado. Sabemos como desintegrar molecularmente a válvula mitral defeituosa e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós íamos materializando no seu lugar uma prótese de ectoplasma que com o tempo adquire as mesmas características do receptor e não há, então, rejeição.
Posso fazer uma segunda pergunta, Frederico? Sim. Eu posso mandar examinar essa peça? Sim. Mandei 2 patologistas examinarem. Todos os 2 concluíram que era tecido cardíaco. Como eu posso voltar depois de uma prova dessa? E eu não estava sozinho. Havia mais 4 colegas comigo. Um deles era cardiologista. E pediu para examinar a peça ensanguentada que estava na minha mão. Pegou a peça, examinou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa aqui está. Cordões que impedem que a válvula mitral abra mais do que o necessário. Como eu posso voltar depois de uma prova dessa? A materialização de prótese de ectoplasma, a percepção das causas kármicas da doença. Eu, como médico, estou tratando efeitos. As causas estão em vidas passadas. O que eu fiz, o que fizeram os meus pacientes para adquirirem principalmente as doenças genéticas de hoje. Algumas dessas doenças aparecem no ser antes que ele nasça, no ventre materno. O que essa criança fez de mal? Ela nem nasceu. Então não é Deus que implanta essas doenças em nós. Nós é que implantamos em nós mesmos. Pelos atos, pelos pensamentos, pelas palavras. Fizemos o semelhante sofrer, é fatal, é matemático. Vai ficar gravado no meu perispírito. E muitas vezes eu vou precisar de um outro corpo físico em vidas futuras igual a esse, para que absorva as impurezas que eu coloquei e que corrija as deformações que eu causei. Então até pelo pensamento eu posso causar deformações no meu próprio espírito. Então o que acontecerá comigo se eu encher a minha roupa de bombas e explodir um avião? Explodir uma igreja como aconteceu no Sri Lanka? Percebam a importância dessas informações. Eu tinha a obrigação de colocar isso ao conhecimento de todos. Não tem como eu voltar. Todos que estão me ouvindo fariam a mesma coisa. Incursões intracorpóreas e muito mais. Sabe o que são intracorpóreas? Esses espíritos penetram absolutamente conscientes no corpo dos pacientes, vendo os órgãos por dentro. Podem essas inteligências extrafísicas decaídas causar algum tipo de dano ao nosso corpo físico e até mesmo dificultar o trabalho do médico? Sim. Nós estamos habitando um planeta de provas e expiações. Um planeta de provas e expiações tem no seu orbe bilhões de espíritos decaídos, inferiores, que não tem nenhum interesse em que nós desvendemos os mistérios espirituais que envolvem o nosso planeta. Podemos taxá-los de tudo. Maus, traiçoeiros, violentos, tudo, menos de um adjetivo: ignorantes. Sabem como manipular essas energias extrafísicas e, se pudessem, transformariam o planeta Terra num inferno pior do que o pintado por Dante. Numa dessas nossas experiências, um relógio de pulso meu pesado de metal desapareceu numa das nossas reuniões. Desapareceu. Coloquei o relógio ao meu lado numa bancada, quando terminou a reunião, fui pegar o relógio e tinha desaparecido. Foi desmaterializado por uma dessas entidades. Na ocasião, o nosso presidente Luiz da Rocha Lima chamou o médium Gilberto e primeiro me deu uma advertência séria: não traga para cá objetos valiosos ou metálicos, porque a quantidade de energia envolvida nesses ambientes é muito forte e pode ser utilizada de alguma forma maléfica. E estávamos 4 pessoas na sala: o presidente Luiz da Rocha Lima, o médium Gilberto Arruda de Efeitos Físicos, um colega meu, médico chamado Átila, e eu. Era uma penumbra, a luminosidade da sala estava leve, e o Rocha Lima colocou a sua mão espalmada sobre o médium e ordenou que nós entrássemos em estado de prece. Num determinado momento eu percebi o estremecimento violento do corpo do médium, que se prolongou pelo corpo também do presidente Luiz da Rocha Lima. Quando o médium tirou a mão de cima do presidente, o meu relógio estava de volta na mão do presidente e ele me entregou. Aqui está o seu relógio, não traga de volta para cá. Desmaterializaram o meu relógio, com as energias ectoplasmáticas da sala, e o relógio foi recuperado. E se eu estiver dentro de um avião, com 300 passageiros, mais a tripulação, e dentro desse grupo de pessoas houver um médium de efeito físico expelindo ectoplasma? Esses espíritos não saberiam como, por exemplo, desmaterializar a peça do avião, como fizeram com o meu relógio? Por que não fazem? Porque o nosso planeta está sob o governo de um Cristo planetário chamado Jesus, com legiões de espíritos evoluídos sob o seu comando, nos protegendo. Aqui está como eles podem nos atingir.
o espírito de um tabagista, um tabagista que foi fotografado em 1983. E essa fotografia saiu no Globo. Nada havia sobre saúde nessa reportagem. Nada havia sobre espiritismo. Nada havia sobre câncer. Nada. Mas, curiosamente, nitidamente, na fumaça do cigarro, se formou a silhueta de uma caratonha. 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma pasta cabeleira e um ouvido, como se a entidade estivesse abocanhando a cabeça do tabagista. Bem, se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Eu deixo a interpretação pessoal a cada um. Qual a minha interpretação dessa imagem? Esse indivíduo devia ser um médico físico. Moléculas de ectoplasma dele se desprenderam, moldaram a silhueta de um espírito mal intencionado que o acompanhava, e a fumaça acompanhou a moldagem do ectoplasma. Do lado de lá não vai ter crack. Do lado de lá não vai ter ópio. Do lado de lá não vai ter maconha. Então, até onde as informações nos chegam, o que eles fazem? Se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e sugerem, mediunicamente, mentalmente, experimenta, entra nesse caminho, entra nessa estrada. E quando nós entramos nessas estradas e utilizamos essas drogas estupefacientes, os fluidos que se desprendem de nós são por eles aproveitados e diminuem a sua tensão, a sua necessidade. Então, isso tudo fará parte também dos estudos científicos médicos no futuro. Eu estava com esse livro aí com 12 ou 13 capítulos prontos, quando pensei comigo, será que eu encontro alguma médica ou médico médium que possa me dizer o que acontece com ele quando entra num centro cirúrgico, num ambulatório, numa enfermaria, num consultório? E lá no lado de Frei Luís tem uma médica, médium, cirurgiã e proctologista, e que uma potencialidade mediúnica muito forte. Eu indaguei ela. Colega, você poderia me dar algumas informações sobre o que acontece com você como médium, quando você está dentro de um centro cirúrgico, assim? Ela pensou durante alguns dias e depois resolveu aceitar o meu convite com uma condição, que eu não colocasse o seu nome no livro. Tudo bem. E começou a me relatar o que acontece com ela quando entra num centro cirúrgico. Ela vê mais médicos desencarnados do que encarnados. Nenhum médico está sozinho. As equipes todas estão rodeadas por outras equipes médicas. Enquanto nós estamos cuidando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo espiritual do paciente. E, em determinados momentos, assessorada por outros médicos que ela chama de mentores, a sua visão adquire a transparência. Ela penetra no corpo do paciente e vê os órgãos por dentro. Na década de 60, os mais antigos vão se lembrar que houve um filme chamado Viagem Fantástica, em que cientistas miniaturizam um submarino e injetam na corrente sanguínea de um paciente o submarino com médicos dentro. E eles vão até o cérebro do paciente levado pela corrente sanguínea, encontram a lesão cerebral e a eliminam com raios laser. Essa médica me diz que navega em determinadas condições também pela corrente sanguínea dos pacientes, vendo as hemácias passar por cima, por baixo, pela esquerda e pela direita. Por isso ela não queria que o seu nome fosse colocado no livro. Podem taxá-la de alguma deficiência mental. Quem vai se entregar na mão de um cirurgião que relata o que acontece com ele nessas proporções? Isso foi uma decisão que eu tive que tomar logo que eu entrei nessa estrada. Qual é o paciente que vai se entregar anestesiado nas mãos de um médico que acredita em fantasma? E se esse médico disser que acredita em fantasma cobertos com lençóis? Eu fui obrigado. As histórias de fantasmas cobertos com lençóis antigas, no meu entender, têm origem nas materializações de espíritos, porque eles se materializam recobertos por mantos luminescentes. Então eu, na minha humildade, acredito que as histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nas materializações de espíritos. Bem, uma criança da minha família, quando a minha neta ela estava com 3 para 4 meses de gravidez, ela foi picada pelo mosquito da Zika e a criança nasceu com microcefalia. Percebam
A precisão do Deus pregado pelas religiões que não aceitam a reencarnação. Ele utiliza 3 seres vivos: um vírus, um inseto e um ser humano. O vírus entra no mosquito, o mosquito fica gestante, o vírus entra na corrente sanguínea da gestante, atravessa a placenta, entra no feto, e entre as milhares ou milhões de células do feto, o vírus vai exatamente em qual? Na célula tronco neuronal. Extrai energia da célula tronco neuronal e a criança não produz os neurônios que precisa para ter um cérebro igual ao nosso. É muita precisão. É muita precisão. Bem, eu acho que são 3.000 espíritos assim. 3.000. Devem ter vindo com uma bagagem kármica, graças a Deus está numa família, mas com uma bagagem messiânica. Olha a bagagem messiânica que elas trouxeram. Pesquisadores da USP de São Paulo implantaram tumores malignos em cérebros que acometem crianças em ratos e injetaram o mesmo vírus da Zika que causa microcefalia nos animais. Até as metástases ósseas presentes nos ratos desapareceram e o vírus não atingiu mais nenhuma outra célula. O que é vermelho? Vírus da Zika. O que é azul? Células tumorais. O que é verde? Neurônios normais. Os vírus só se acoplaram às células cancerosas. Olha o resultado. Tudo que é colorido é câncer. Aqui está o tumor que acomete crianças, maligno, com as metástases ósseas na coluna do animal. Injeta-se o vírus da Zika. Acompanhe as figuras. Todas as células cancerosas desapareceram? Qual a corrente religiosa e científica que pode explicar uma coisa dessa? Só o espiritismo kardecista cristão. Aqui está o que disse uma dessas pesquisadoras. Estamos empolgadíssimos. Ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor. Lembra a pesquisadora Maiana Zatti. Amigos, aqui está uma frase na qual também eu coloco a base dos meus estudos. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Enquanto as duas não se unirem, não se aproximarem, tiverem humildade e aceitarem uma outra, a solução da humanidade vai continuar distante. Então aqui está a solução e a salvação da humanidade. E nós somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado com esse intuito, a salvação da humanidade pelo conhecimento. Nós adquirimos a fé raciocinada, uma fé lógica e, evidentemente, com base científica. Ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de micro-organismos chamado bacilo de Hansen. Ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Mas que aprendeu, aprendeu. Aprendeu com civilizações que nem mais existem, em planetas que nem mais existem, em universos paralelos ao nosso. Qual médico que não gostaria de aprender como realizar esses fenômenos? E é só questão de tempo. Na mão da ciência está a solução para a humanidade. No meu país, corruptos, corruptores, assassinos, pedófilos, milicianos, todos, terroristas, todos, vacinam os filhos deles contra tudo. Paralisia infantil, catapora, varíola, sarampo e vai por aí afora. Por que eles fazem isso? Porque foi a ciência que comprovou a existência dos micro-organismos que causam essas doenças. Nós estamos vendo os micro-organismos, eles estão em mim, na minha pele, nas minhas roupas, no ar que eu respiro, nos meus alimentos. Quem provou a existência deles? A ciência. E quando a tecnologia médica se tornar tão sensível que vai detectar a existência do espírito, eu vou matar quem? Ela vai detectar a separação entre os dois componentes físico e espiritual no momento da morte. Então está na mão da ciência a salvação da humanidade. Bem, aqui está o amigo de vocês, na sua vida diária, né? É aqui que eu tenho meu sustento e o sustento da minha família. Diante de tudo que eu sei, que eu aprendi,
eu não entro em nenhuma sala de cirurgia sem colocar uma imagem similar a essa no meu pensamento.